Olá, meus amigos, recebam um forte abraço. Que Deus em Cristo fortaleça o seu coração. Eu quero que você preste atenção no seguinte: quando o povo de Israel foi levado para o deserto, Deus levou aquela gente para mostrar para eles a bênção da presença dele. Eles não sabiam nada sobre Deus. E ali eles decidiram na mão de quem ia ficar, de quem depender. Você passa por esse mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, descansa no maligno, repousa, está escrito. O mundo jaz no maligno, ou seja, repousa, espera. E quando fala espera no maligno, não está falando de pessoas conscientes que estão esperando Satanás. Não, são pessoas que dependem das coisas que Satanás manipula. São pessoas que dependem de coisas que o inimigo de nossas almas tem poder de influência. Isso ficou bem claro na conversa dele com Jesus. Quando ele fez uma proposta para Jesus, ele disse: olha, Jesus, está vendo todos os reinos desse mundo? Tudo isso será teu, porque eu dou a quem eu quero. Porque tudo isso foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. E todos os reinos da terra será teu, se tão somente prostrado me adorares. Olha a proposta de Satanás. Ali ficou claro que quem tem domínio, quem exerce o poder sobre a economia do mundo é Mamon. É um principado, é uma força espiritual que conspira para oprimir, para deixar milhares de pessoas na miséria, para beneficiar pouquíssimas pessoas, que são os que controlam o mundo com a orientação dele, deixar pouquíssimas pessoas tendo acesso a uma riqueza imensa, enquanto a grande maioria vive das sobras, do resto, da migalha. A experiência de Israel com Deus no deserto tinha um propósito: levar aquela gente a estabelecer uma aliança com o Senhor naquele lugar. Que é o que você está aprendendo aqui. Que o nosso relacionamento com Deus não é uma coisa que está limitada somente a um relacionamento institucional ou uma preferência religiosa. É uma aliança definitiva com Deus. E é esta aliança que vai determinar o nosso destino enquanto passamos por esta terra, cujo nosso inimigo tem todo o domínio sobre ela. Ele tem toda a influência. Por isso que você vê tanta injustiça no mundo, tanta gente que se esforça, pessoas que são injustiçadas, elas lutam muito na vida, alguns morrem na miséria que perde tudo, que se identifica com as riquezas e até mesmo as necessidades. A pessoa teme voltar a ser o que foi um dia, então quando a riqueza vai, o sujeito vai junto. Ele não suporta, a pressão é muito grande. E aí você vê pessoas que têm ficando na miséria e quem está na miséria permanecendo ali. Muita gente injustiçada, quando sai desse planeta, deixa dívidas, problemas para os outros. Enquanto viveu somente para manter a máquina funcionando, foi um escravo, nunca comeu o que é bom, nunca viveu a qualidade da vida que mereceu por conta dos seus esforços, da sua capacidade. São situações que o indivíduo tenta, mas não dá. São milhares de pessoas que não conseguem viver a qualidade da vida que os seus esforços, a sua competência deviam, como resultado, lhe proporcionar. Seus esforços, mas portas fechadas.
Então existem chão de ferro, céu de bronze para muitas pessoas. E o deserto, para onde Deus mandou o seu povo ir, é mostrando isso. Ele está mostrando que no momento da necessidade, quando o homem faz uma aliança com Deus, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai se libertar da jurisdição desse mundo, do poder que esse mundo tem de decidir o destino dos homens que passam por esse planeta. Isso ficou bem claro em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Olha o que Deus fez. Olha o que ele está falando acerca do seu povo. Assim, quando ele os conduziu e pelo deserto, aquelas pessoas estavam espalhadas pelo deserto, seguindo a orientação de Deus, assim ele os humilhou e os deixou passar necessidade. Está dizendo aqui quando ele levou aquele povo para essa condição. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. No momento da necessidade, Satanás encostou para forçar Jesus a fazer uma aliança com ele. Mas naquele momento Jesus disse, está escrito. E justamente essa palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A última palavra em sua vida deve ser a palavra de Deus. Quando o mal vem determinar o teu destino à semelhança do destino de milhares de pessoas que ele já determinou e levou para o túmulo na miséria. Naquele momento, a última palavra dessa sentença é de Deus. Deve ser de Deus. E só será assim se antes esta aliança foi estabelecida. Mas como esta aliança pode ser estabelecida para que a última palavra, no momento da necessidade, seja de Deus em sua vida? Como isso pode ser feito? Ficou bastante claro no relacionamento de Abraão com Deus no deserto. Quando o homem faz de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, quando o homem faz deste Deus o primeiro em sua vida. Quando tudo que este homem faz, ele dedica primeiro a Deus. Ali uma aliança estabelecida. Daí onde entra o princípio do dízimo, dos holocaustos, de experiências que aconteceu no deserto antes da lei de Moisés, 400 anos antes. Não existia nenhuma lei ali obrigando Abraão a honrar a Deus com o primeiro da sua criação. Ele fazia isso. O melhor, o primogênito dos animais que nasciam no deserto, ele incinerava sobre montões de pedra e oferecia a Deus. Ele separava para que não houvesse nenhuma transação comercial em cima do primogênito, do primeiro e do melhor. Então ele separava, lançava sobre montões de pedra, ele mesmo construía com os montões de pedra e colocava em cima, e ali começou. Aquele sacrifício de honra, quando ele separava o primeiro para honrar o Deus que o chamou para dar essa experiência no deserto, para que o fundamento desta nação que existe até hoje, poderosíssima, para que os fundamentos desse relacionamento estivessem em cima desse princípio da honra
ao Senhor, seu Deus. Quando esta aliança é feita e quando Deus recebe, o poder da jurisdição deste mundo, de quem determina o destino dos homens nesta terra, esse poder é totalmente anulado sobre sua vida. Anula. Assim como o deserto não foi suficiente para limitar a vida de Abraão, agora, nos dias de hoje, nenhuma crise econômica mundial ou de qualquer outra natureza, local ou qualquer dificuldade pessoal, nenhuma crise vai ter poder de encerrar a sua vida na miséria. Você entende agora porque o demônio tem tanto ódio com que se fala em separar a primeira parte para Deus? Você entende agora porque, ao longo dos séculos, a mesa que Deus levanta e que deve existir com as honras do povo de Deus e não com alianças feitas com o Estado ou com qualquer outro esquema de doação, com jogos de azar, com bingos ou sorteios. Não, a mesa de Deus está a serviço de Deus, deve existir com as honras do povo de Deus, que recebe a mesma inspiração que Abraão recebeu 400 anos antes da lei, sem ter absolutamente nada a ver com a obrigação da lei de Moisés. Porque Malaquias capítulo 3 foi escrito, foi uma ordem determinada para Israel naquele momento, naquelas condições, por conta da dureza do coração daquela gente. E Deus, querendo revelar sua glória, estabeleceu como um princípio de honra que eles separassem o melhor das suas colheitas para que as suas plantações fossem abençoadas. Para que a partir daí as suas plantações fossem abençoadas. Então Deus estabelece como lei o que em Abraão foi voluntário. Ele ouviu do Espírito e reagiu e estabeleceu uma aliança. E está escrito em Gênesis capítulo 12 que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Deus multiplicou e o abençoou, onde não existia a mínima possibilidade de multiplicar, de ser abençoado, de permanecer vivo sequer. Deus teve que aparecer para Abraão e dizer para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Que é o que ele quer ser em sua vida. Mas o que estamos vendo hoje? Nós estamos vendo esse princípio sendo corrompido. Esses valores sendo totalmente desprezados por conta da existência dos mercadores da fé. Por conta de um princípio perpétuo de honra, que naquela época era bodes, carneiros, touros, a riqueza dos homens é o que estava no curral. Hoje as nossas produções, no meu ministério, na mesa que o Senhor me deu como responsabilidade para ministrar há mais de 20 anos, esse princípio para as pessoas, para evangelizar os povos dessa forma, levando as pessoas a honrar a Deus e ensinando, mostrando que não é qualquer oferta que Deus aceita, e depende muito do ofertante. A questão não é o sacrifício, a questão é quem está sacrificando. E o que está sacrificando, o que está oferecendo a Deus. É algo que é resultado de uma qualidade moral, do exercício de atividades honesta, de coisas que proporcionam alegria, contentamento, satisfação aos seus clientes, às pessoas que têm acesso às suas produções, que pagam por elas. Está escrito lá que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
Lutar com os homens nesse contexto é quando você se esforça para que as pessoas a quem você está servindo comercialmente fiquem satisfeitas. Sempre vai existir os que não vão ficar satisfeitos e que, por mais que você se esforce, sempre vão sair falando mal. Esses Deus conhece, não se preocupe. Nós estamos falando sobre algo justo, algo correto, algo que você realmente sabe que pode oferecer mais, que por avareza você não retém mais do que é justo para lucrar mais oferecendo menos. As pessoas ficam satisfeitas porque sabem que está lidando com um produto de qualidade com preço justo. Apesar da dificuldade que existe no mundo, a pessoa reconhece. Seu cliente ficou satisfeito. Você já tem a bênção da alma de quem te pagou. Você pode ofertar e dizimar disso, tranquilamente. Ah, mas eu não reconheço a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é a casa do pobre. Olha bem, não mistura, não confunda filantropia, exercício do amor ao próximo, com manutenção a atividades que estão a serviço do reino de Deus, que exige a contribuição honrosa do seu povo. Por isso que a mesa de Deus você não ajuda. Você deve ajudar o pobre, o necessitado. Atividades filantrópicas que precisa da sua ajuda. Mas a mesa de Deus, o espírito é outro, você não ajuda. Você se aproxima com interesse de ser ajudado por Deus, oferecendo o que há de melhor para a manutenção do que está a seu serviço, para que esta obra não tenha que se humilhar ou fazer alianças com o demônio para ter o direito de existir. A princípio, quando é de Deus mesmo, nem faz. E se os homens endurecerem o coração, Deus levanta meios de existência. Mas quando a obra é de Deus, quando a mesa é de Deus, quando a instituição está a serviço de Deus, quando o agrada, quando é uma oferta em cheiro e aroma suave nas narinas do Senhor, pode ter certeza, Ele segura, Ele abençoa, Ele sustenta sem ter que este ministério tenha que se humilhar, pedir para que as pessoas ajudem. Ele sustenta, Ele mantém. A prova disso é Atos. Eu só posso falar isso que eu estou falando aqui com propriedade depois, no mínimo, de 14 anos de existência nesse espírito. Por quê? Porque o próprio Deus garante. Ele sabe quem se aproxima da mesa dele nesse espírito e ele sabe para qual endereço ele destina a sua bênção. E para que você seja abençoado, eu estou ensinando como ter uma oferta aceita por Deus. Porque não é só ofertar, não é só entregar dinheiro, não é só lançar no gasofilácio, porque isso os falsos profetas fazem, pouco importa quais são as suas produções, pouco importa o que você está fazendo, o que importa é a grana. Então, se a grana caiu aqui, está tudo certo, pouco importa se é resultado de uma transação comercial desonesta ou se você deixou muita gente machucada no caminho para que esse dinheiro chegasse no altar. Em Atos, não funciona assim. Então, tanto os necessitados, que são pessoas que você ajuda e que é necessário, os que verdadeiramente são improdutivos, incapazes, e ali você ajuda. Isso é filantropia. Isto é generosidade. Você ajuda. Mas quando você vai levar voluntariamente uma oferta ou um dízimo para a manutenção do serviço, a exemplo do serviço que fazemos, você vai fazer isso? Vou. Então faça o seguinte, apresenta ao Senhor a sua necessidade e espere o retorno. E peça a Ele, por favor, aceite e abençoa. Esse é o princípio.
É ali onde uma aliança é estabelecida. É dessa forma que uma aliança é estabelecida, por quê? Porque no deserto, Deus, como deu esse espírito como modelo de devoção para Israel, e deu esse espírito como modelo de devoção para as coisas que estão a serviço, que ele mesmo levanta. Quando ele deu esse modelo de devoção, ele diz: olha, eu os deixei passar necessidades e depois sustentei com o maná que vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que é a minha palavra que determina o destino dos homens na terra, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. É no momento da necessidade que o homem decide de qual mesa vai depender. E aí você faz a sua escolha. Não tem nada de obrigatório e não tem nada de dizer Deus vai punir você caso você não faça isso. Não existe isso. O que existe é que a pessoa não vai ter acesso a promessas, a bênçãos. Está na palavra de Deus. Ele empenhou a sua palavra e diz que vela sobre a sua palavra para cumprir. A pessoa não vai ter acesso. O mundo vai determinar o destino. As situações da vida, as circunstâncias, a generosidade dos homens, a sorte, o Deus destino. Agora, quem tem experiência pessoal com Deus vai entregar sua vida ao destino? Vai entregar sua vida para que o mundo determine sobre ele, sabendo quem está no comando? Vai deixar que o mundo determine o seu destino, você sabendo que o destino dos homens, existem pessoas que prosperam muito, ficam ricas, têm coisas de tudo, de repente calamidades, catástrofes, coisas que de repente leva tudo, confisca tudo. Jó foi um exemplo dessa pessoa, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, mas não teve jeito, o mal foi para cima dele, matou seus 10 filhos, destruiu seu patrimônio, colocou enfermidade mortal e Deus sustentou aquele homem com vida para mostrar a fúria do demônio em cima de gente de bem, de gente que verdadeiramente faz a coisa certa, e o demônio odeia gente íntegra e que procura se desviar do mal, ele vai para cima. Por isso que ele pediu a cabeça de Jó. Mas não teve coragem de pedir a cabeça de Abraão, Isaque e Jacó. E aí vocês ouviram aqui, enquanto Satanás pediu autorização para matar os filhos de Jó e recebeu autorização para isso, enquanto Deus autorizou e permitiu, na família de Abraão, Deus fez diferente. Deus disse: você vai ser pai de uma nação inteira. Vou te dar um filho através dessa mulher de 90 anos, que tem um ventre estéril, e daí você vai ter uma multidão de filhos. Enquanto o diabo estava matando os filhos, um cara íntegro, o outro Deus estava abençoando com filhos, com a riqueza e a honra, por conta de uma aliança que, sem que houvesse a necessidade da lei de Moisés, ele, no Espírito, voluntariamente se aproximou diante de Deus e fez. É o que deve acontecer hoje. Se não está em você esse Espírito, não faça nada, continua seguindo, siga em paz. Mas se você quer ter uma experiência com Deus nesse Espírito, o princípio é o mesmo. Não adianta usar os desmandos que existem no mundo como justificativa para descredibilizar, para anular algo que foi determinado por Deus desde o início, para que as coisas que verdadeiramente estão a seu serviço possam fluir com a sua bênção. E para que tenha a honra da existência. Então, na mesa de Deus, você não ajuda, você pede ajuda enquanto oferece as suas ofertas e os seus dízimos, as suas honras voluntárias. Esse momento aqui é uma honra que você está oferecendo a Deus. Você não está aqui por minha causa, você está aqui por conta do que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo é orientado pelo Espírito Santo, então você está aqui por conta dele. E esse tempo que você está dedicando antes de dormir, Deus vai compensar com a sua bênção.
vai te dar uma noite de sono compensadora, restauradora, vai te abençoar por conta desta honra. Você não está zapeando na internet, você parou tudo para meditar e orar junto comigo. Então isso é honra, tem direito de receber a bênção de Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pai querido e santo, nós te apresentamos esta vida que precisa da manifestação do teu poder e da força do teu Espírito. Homens e mulheres, meu Pai, que nesta noite se aproxima de ti com desejo em seu coração de ter uma experiência pessoal contigo. Aqueles que estão buscando a tua face, que precisa de um socorro, de uma mão amiga, precisa, neste momento, de uma oportunidade na vida. Precisam de uma porta. Precisam que o Senhor venha criar uma oportunidade para elas, para que não fiquem na dependência no mundo, para que não vivam na dependência de pessoas orgulhosas, para que possam honrar seus compromissos, pagar as suas dívidas e prosperar na terra. Não deixa que o teu povo viva em condição de fracasso. Não deixa que eles dependam das decisões do Estado, que eles dependam das decisões de homens arrogantes. Não deixa que se humilhem debaixo dos pés dos ricos. Não permita que eles caiam no fracasso da dependência de quem quer que seja. E assim como o Senhor fez um caminho no deserto para o teu servo Abraão e do meio do nada levantou uma nação, que o Senhor venha levantar esta pessoa que me ouve. Que o Senhor venha dar para ela o espírito da honra e que ela reconheça o valor de uma aliança em tua presença. E quando começar a ver o fruto, o resultado dessa aliança, que ela seja cada vez mais inspirada a te honrar cada vez mais, como resultado desse espírito de honra voluntária e de obediência. Há um princípio que o Senhor estabeleceu desde o início de relacionamento com o homem, para que ele não viva na dependência das forças espirituais que determina o destino dos homens na terra. Não deixa que esta pessoa caia em fracasso. Não deixa que ela viva se arrastando pelo mundo, morando de aluguel por necessidade, endividada, com bancos, com agiotas. Não deixa que esta criatura trabalhe tanto sem colher nada e quando colhe é pouco e vive desanimada. Que o Senhor venha realizar algo inusitado como resultado da aliança que o teu povo propõe em seu coração e que o Senhor, por tua bondade e riqueza, aceite, enquanto ensina ao teu povo a oferecer os seus serviços com qualidade a este mundo tão caótico, tão carente de serviços executado, feito por pessoas que verdadeiramente querem proporcionar alegria aos que consomem os seus produtos, aos que fazem uso dos seus serviços. Abençoa, meu Pai. Derrama sobre esta criatura tua unção poderosa e quebra e despedaça todo o jugo e prepara para dias de vitória que estão por vir, criando oportunidades e ajudando o teu povo a ter o espírito da honra como resultado do conhecimento e da revelação da tua palavra, porque a última palavra em nossa vida deve ser a sua, e não o deserto, ou os desertos que o homem cria para os homens na terra, as dificuldades, as lutas, as crises. A última palavra é a tua, meu Pai, porque nós decidimos fazer do Senhor o primeiro em nossa vida. Então a última palavra sobre a nossa vida é a tua palavra. Não é o mundo que vai determinar sobre os que te honram em tua mesa, sobre os que te honram no outro, sobre os que te honram de todo o seu coração, voluntariamente, com sentimento de gratidão, honra e necessidade. Porque tu és o nosso Deus e tu sabes que precisamos da tua bênção enquanto passamos por esta terra.
Eu te abençoo. Em o nome do Senhor Jesus, receba esta bênção esta noite e seja vitorioso. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Segure firme, mantenha-se nesse espírito e segure, porque o Senhor Deus está contigo e Ele vai vir ao seu encontro para fazer por sua vida o que não está fazendo pela vida de muita gente. Então segure, medita na palavra, pede ao Espírito Santo para ministrar o seu coração e mantenha-se firme. Lembrando que amanhã, 22 horas, estamos aqui novamente e lembrando também que aqueles que não se inscreveram no canal, inscreva-se, compartilhe com quem quiser e ative o sininho para ser notificado quando entramos aqui ao vivo. Um beijo grande, sexta-feira, 19 horas, fica ligado, você vai estar ali presencialmente em Atos. No domingo, 18 horas, todos no mesmo espírito, ungindo as nossas mãos com a mirra e apresentando diante do Senhor para que Ele venha nos dar sabedoria, destreza, capacidade e que o nosso desempenho seja totalmente potencializado com a presença do Espírito do Senhor, em o nome de Jesus. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Tenha uma noite de paz, medita em tudo isso que você ouviu para o teu próprio bem. Até amanhã, muita paz e muita segurança.